Olá, muito boa tarde. Estamos no canal Nova Era em Regeneração. Vamos continuar o estudo do livro Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 26, Ouvindo Servidores. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo deste capítulo 26, queria agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que nos dê a paz, o amor e o discernimento neste estudo, para todos aqueles que assistem e também para mim, que vou tentar explicar da forma como entendo. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Antes de iniciarmos propriamente o estudo do capítulo 26, queria falar um pouco sobre o capítulo 25, como costumo fazer neste estudo, falo sempre um pouco sobre o capítulo anterior. O capítulo 25 leva-nos a pensar no quanto nós podemos contribuir com os nossos irmãos, seja em tarefas assistidas, digamos, ou até mesmo de diversos relacionamentos que mantemos. Quando ligamos-nos às forças superiores da vida, através da oração sincera, recebemos esses fluidos poderosos que, somados às energias que nós já temos, manifestam-se em benefício de quantos propomos auxiliar, em nome do Cristo. Mas precisamos produzir e cultivar energias positivas, Mas isso é essencial para mantermos desejos de sentimentos e paixões e pensamentos, como é óbvio, sempre elevados. Se quisermos fazer o bem, precisamos do bem dentro de nós. Se pretendemos espalhar o amor, é necessário que tenhamos e cultivemos o amor no nosso íntimo. Se ansiamos em entender a paz, por onde passamos, é indispensável que respiremos paz. E respirar paz no nosso mundo interior. Resumindo, nós refletimos aquilo que somos, damos aquilo que temos. Foi o exemplo que tivemos com a oração de Ismália. Cada um dos que estavam a servir deram aquilo que tinham. Vamos ver. É quando nós queremos quando nós entendemos e quando nós colocamos um vínculo virtuoso no qual nos alimentamos do bem para todos os sentidos, e o Pai Celeste é tão generoso que estabeleceu nas suas leis em que é dando que se recebe, como ensinou Francisco de Assis na sua conhecida e famosa, também poderei dizer, famosa prece. Desde quando, deste modo também, quanto mais amor oferecemos ao universo, mais amor o universo oferece a nós. Quanto mais luz espalhamos, mais luz recebemos. Assim, o nosso reservatório, digamos assim, individual, estará sempre transbordando de boas energias e caberá a cada um de nós espalhar os elementos de força que vêm do mais alto, acrescidos de recursos morais e espirituais. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, ensinou-nos o nosso Mestre Jesus. E não esqueçamos outra lição importante deste capítulo 25, foi que Deus socorre o homem pelo homem. Ensinou a Aniceto, neste capítulo 25, cada um de nós temos a condição de nos tornarmos como que um anjo de alguém, no momento da aflição.
assim como merecemos receber nós também o auxílio quando precisamos. Ou seja, a oração de agradecimento pelo auxílio divino também é um testemunho de amadurecimento e reconhecimento da paternidade celeste e do seu devotado amor. Vamos então iniciar o estudo do capítulo 26. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal. Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Olha que esta classificação que aqui e a descrição que André Luís nos estava a mostrar. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressíveis. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. E vou parar por aqui para fazer um pequeno comentário. Vamos lá ver. Hierarquia e poder no mundo espiritual é exercida com muito afeto. Não tem a ver com aquele que vivemos na Terra. No Espiritismo, a hierarquia espiritual é entendida como uma organização natural e não como um sistema de poder obrigatório. A autoridade é exercida por um ascendente moral, ou seja, espíritos mais evoluídos exercem influência sobre os menos evoluídos por sua força moral e não por imposição. A hierarquia visa o bem comum, a evolução e o progresso espiritual de todos, de realçar a harmonia que se vivia após o trabalho efetuado num posto de socorro. A oração de Ismália. Eu vou ler só aqui nos Efésios capítulo 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ismália demonstrava e recebia como que um amor maternal e era recíproco com as suas servidoras. Então vejamos que esta sintonia entre eles era de tal forma no bem que sentiam uma frequência constante. A harmonia íntima. A harmonia íntima é um estado da alma dos mais desejados pelo ser humano, mas também um dos mais difíceis de ser alcançado, como é óbvio. No entanto, esse bem-estar requer investimento, disposição e muita força de vontade. A harmonia só pode ser conquistada com esforço constante, mas nas mais variadas situações do cotidiano, até naquelas mais adversas. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. Primeiro, a primeira, que é a harmonia, o deslumbra. A segunda, que é a ciência, esclarece. E a terceira, que é a virtude, eleva. Realça também a narração de André Luís, onde se refere que muitas das servidoras tinham o rosto envelhecido, pois não se pode confundir comparência de rosto com elevação espiritual. São coisas completamente diferentes, pois Ismália era um ser mais evoluído que estava ali e era com uma cara muito mais jovem. A aparência não define a essência. E vamos voltar ao nosso texto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres, sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia enorme bem. Tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa energia e amizade, organização e entendimento,
Atrai-me com força, dizia André Luís. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me, impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneira simpática dirigia a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso. Atendi ao chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada e os filhinhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos de transparência, a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continua Alfredo, comovido. Não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. No entanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. E vou aqui fazer um pequeno comentário a esta parte que li, que vou referir-me ao seguinte. Alonso é um trabalhador do posto de socorro que tenta receber informações da sua família. Alfredo mostra para Alonso que no plano espiritual existem benefícios para aqueles que auxiliam ou tentam auxiliar quem amam. Na última frase que li, Alfredo comenta que no espírito é que é possível sentir mais de perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Isto sugere que no mundo espiritual é possível ter uma das mais profundas e intensas, também, poderia dizer, compreensão dos desejos e dos propósitos daqueles que amamos. Esta ideia está relacionada à noção de que no plano espiritual as conexões são mais fortes e as emoções mais claras, permitindo perceber com maior clareza os valores e interesses daqueles que nos são mais próximos. Isto significa que a nossa percepção da realidade é filtrada pelas nossas próprias experiências, pelas emoções e pelas crenças. Em vez de ver as coisas como elas são objetivamente, nós as vemos na Terra através de um prisma do nosso ser. A forma como vemos o mundo na carne é determinada pelo nosso estado interno, o nosso estado íntimo, incluindo nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos valores. Muitas vezes tentamos auxiliar. Peço imensa desculpa, aqui um pequeno pormenor, já está resolvido. Eu vou repetir. Nós, muitas vezes, tentamos auxiliar alguém quando ainda não temos capacidades morais e ou perspectiva de espírito imortal, momentâneas ou não, para o fazer. A ajuda imprópria pode provocar uma queda maior a esse espírito, a essa pessoa, a esse ser. Não que não tenhamos vontade, mas por ainda não estamos preparados para esse tipo de ação, para tal ação. E vamos voltar à leitura do nosso texto. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente.
A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina. Não é louvável e nem é útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Ora, aqui esta parte é importante refletirmos sobre o seguinte. Com estas palavras, Alfredo, eu acho que tenho que referir a diferença que existe entre sentimento e sentimentalismo. No Espiritismo, a diferença entre sentimento e sentimentalismo reside na autenticidade e na profundidade do pensamento, do sentimento, neste caso. O sentimento no contexto espírita é uma expressão genuína da alma, um reflexo das experiências e emoções que já foram vividas. Já o sentimentalismo, por outro lado, como uma manifestação vazia, uma espécie de simulacro de sentimentos que procura preencher um vazio emocional, muitas vezes, sem bases reais para isso. Resumindo, no Espiritismo, os sentimentos são vistos como ferramentas de evolução, que nos permitem ligar-nos com a natureza e com os outros, aprendendo com experiências e evoluindo espiritualmente. O sentimentalismo, por outro lado, pode ser um obstáculo ao progresso. É isso mesmo, meus amigos. Pode dificultar a existência dos sentimentos verdadeiros e dos sentimentos genuínos, levando a uma vida superficial e com pouco significado. Podemos, quando desencarnarmos, termos um sentimentalismo pela nossa família que ficou na Terra, que é o caso que está a acontecer com Alonso. Mas a reencarnação nos oferece o desenvolvimento de um sentimento elevado por esses mesmos familiares. Por vezes a necessidade que nós temos de reencarnar, de voltar, como que não é do zero, mas voltamos a criar oportunidade não só para nós, mas também para aqueles que estão junto de nós, aqueles que amamos. É que a saudade faz parte da condição humana, como todos sabemos, não é? E como diz Alfredo, a saudade que podemos ter dos que ficaram no corpo da carne pode ferir-nos e impedir-nos de atender à vontade divina. Então, a saudade faz parte de uma condição humana. E quando desencarnamos, nós mantemos essa condição. Como nós sabemos que quando desencarnamos, vamos ser exatamente aquilo que somos aqui na Terra. Isso é como um alerta que o espírito está a entrar no estado de abismo. Abismo, eu quando falo em abismo, falo abismo dos seus pensamentos. Que é o que está a acontecer com o Alonso. E as coisas têm que ser controladas, ajudadas, de forma correta. E para isso é que precisamos de ajuda, em muitos casos, que nós pensamos que estamos a fazer o correto. Vou continuar o texto. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos da água e falou em voz súplice. Reconhece, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Deus, venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu e, de facto, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza com o trabalho diário.
e desejaria remediar a situação. Reconheço que as minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que a minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo que me perdoará a fraqueza, que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável. E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que o meu coração ainda é frágil e necessita de amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio, para que eu possa atender às atuais obrigações, sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Ora, aqui temos um apelo. Alonso, nestas suas palavras, demonstra, se conseguir mais paz e tranquilidade, é o que ele pede, é o que ele está a pedir a Alfredo. Mais paz e tranquilidade no seu coração, teria melhor condições para desempenhar as suas obrigações e ajudar esses que ele ama, enviando uma mensagem de tranquilidade. Interessante esta percepção de esclarecimento e de pensamento de Alfredo, mas vou continuar a ler o texto para percebermos qual é a verdadeira intenção e o porquê. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Digamos que o grau de evolução já deste espírito é que ele não reage. Ele tenta manter a paz nas suas palavras. Vamos ver a seguir. Parecia compreender a inquietação do servidor, simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia, por sua conduta generosa, ouviu ponderar. Estão a ver? Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade. E sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja do seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformar-nos com os desígnios do Eterno. Você e a sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você, com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Olha que isto aqui é muito importante. Vejamos. Aqui Alfredo diz para Alonso que a mulher não ficariam separados se não fosse necessárias experiências separadas de cada um deles, dele e da mulher. Deus nos dá essa oportunidade quando é necessário, mas passarmos por experiências renovadas, será mais correta a palavra, para melhoramento do nosso coração. O Espiritismo, as experiências renovadas são compreendidas como oportunidades de evolução espiritual através da reencarnação e da transformação moral. Ou seja, essas experiências
podem envolver provações, expiações e aprendizado, visando a correção de erros e aprimoramento do espírito. A prática da caridade, da oração e da procura de conhecimento de si mesmo também são consideradas importantes para a renovação espiritual. É que Deus não age por capricho e nos caprichos que nós entendemos, mas por amor. Deus nos dá o que precisamos e não aquilo que queremos. Pois não, como sabemos, sobre muitos casos de obsessões, Alonso, se ficasse na onda negativa, puxada por materialismo, por estes sentimentos que ele já devia ter trabalhado para libertar, assim ajudava a esposa e os filhos com muita clareza e com um amor mais profundo. Alonso podia se tornar um obsessor para a sua família de uma forma que nem ele conseguia perceber. Não falo em usar o mal, mas sim como que pensamentos que pudessem desequilibrar o lar onde eles vivem, impedindo que os seus familiares pudessem crescer, pudessem ter maior maturidade. Ou seja, amadurecerem sozinhos. No seu crescimento espiritual, mercê da sua necessidade de renovação. É isto que Deus nos permite e que por vezes nós não sabemos o porquê e ficamos apreensivos, outras vezes, infelizmente, condenamos, sem razão aparente, sem razão nenhuma mesmo. Vamos continuar com o nosso texto. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Continuava o Alfredo, que cada um deles precisa definir responsabilidade e cogitar da sua própria realização. Por enquanto, vivem chorosos e desalentos. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica, depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do interno? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável e que para eles, neste caso, que eles necessitavam, igualmente evolver e aperfeiçoar-se na sua nova senda a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é a você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Ora, isto aqui é um pouco aquilo que eu disse há bocado, porque o que se passa é que se Alfredo visse a família, ele poderia ficar completamente desequilibrado mentalmente. Isso provocar-lhe muitos problemas no mundo espiritual. Bem, esta parte que li agora, voltando a falar da separação de Alonso, Alfredo diz que uma experiência necessária para ele e também para os seus filhos. Se os filhos conseguirem amadurecer com esta experiência, pois Alonso já lhe tinha dado o razoável, irão de se conformar com a realidade daquilo que têm e têm que se enrascar, como nós dizemos. Recordando as palavras de Alfredo, precisa ter um olhar justo sobre os seus filhos como espíritos imortais. Irmãos de jornada, esquecer o seu papel que teve na reencarnação anterior de pai. Ora, que importante é isto, que ensinamento tão importante. É que a doutrina dos espíritos revelou-nos cientificamente que somos imortais, que permaneceremos no corpo e retornaremos ao plano espiritual do qual abordamos, porque somos seres inteligentes da criação
E é sobretudo a nossa consciência que nos particulariza. A lei da reencarnação, ou pluralidade de existências, por outras palavras, é a crença de que a alma ou espírito retorna à vida. À vida corpórea, à vida do corpo após a morte. Vivendo várias vidas para aprender, para evoluir e cumprir um plano de progressão ou progresso espiritual. Essa lei é vista como um processo natural e é necessário para o desenvolvimento do espírito, que se manifesta através de diferentes experiências e provas em várias encarnações. Cada uma das existências, o espírito dá um passo rumo ao progresso e deixa necessitar das provas da vida corpórea, quando se despediu das suas impurezas. Depois da sua última reencarnação, o espírito se transforma em espírito bem-aventurado, um espírito puro. A reencarnação se fundamenta na justiça de Deus. E com este apontamento vamos voltar ao nosso texto. Que texto tão interessante, hein? Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as suas funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. E vou parar aqui com este: o prejuízo de danos é muito grande, porque como mencionei anterior, será que o pedido de Alfredo era 100% genuíno? Pois Alfredo de Alonso, não é de Alfredo, de Alonso era 100% genuíno. Vamos falar um pouco do que eu li. Alfredo narra a história de 2 servidores que foram ver os seus familiares e que não conseguiram assimilar o clima doméstico e encontraram os sentimentos negativos dos seus lares e que se tinham deixado de se submeter ao pensamento que invadiam esses lares, como que num esquecimento dos valores que eles tinham conquistado anterior. Porque nunca se perde os valores. Poderá haver um esquecimento. Se nós não estivermos devidamente preparados, ou seja, se o nosso coração nós não soubermos, através dos nossos pensamentos, nos controlarmos, pode ser extremamente vital. E isso é o que aconteceu com os colaboradores. Eles não esqueceram, ou seja, não perderam aquilo que aprenderam no posto de socorro. Simplesmente as energias que eles receberam do que estavam, que existiam naqueles lares, o controlaram plenamente. Porque eles não tiveram a devida, não digo preparação, mas poderei dizer o devido controle. Jesus sempre nos ensinou: orai e vigiai. E aqui nestes 2 faltou o vigiai. Pois ficaram como presos novamente à matéria, aos seus problemas, e não conseguiram retornar para as suas atividades no posto de socorro, pois desequilibraram-se espiritualmente. Quem quer ajudar sem ter preparação, acontece isto. Por isso, aquelas palavras de Alfredo a Alonso são completamente oportunas. E vamos voltar ao nosso texto.
Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo. Reparei que os outros colaboradores se aproximavam. Rogavam esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. E com isto chegamos ao fim deste capítulo 26. Capítulo com lições muito importantes. Mas vou falar primeiro sobre esta última parte que lemos. A frase os voos de grande altura pedem asas fortes é uma metáfora que significa que para alcançarmos grandes objetivos e realizar feitos importantes é preciso termos uma base sólida, preparação e força interior. Pois não aconteceram aqueles dois servidores. Assim, o significado não se limita apenas a ter as habilidades técnicas e necessárias, mas também a desenvolver a resiliência e a determinação para enfrentar os desafios. Nós não necessitamos sair do nosso planeta Terra para podermos experimentar essa sensação de impotência referente ao apelo dos familiares, qual pai, mãe, salberá das dificuldades em se afastar do seu amado, quer por trabalho, por estudos ou por outras atividades quaisquer. O voo de grandes alturas pedem asas fortes. De facto, essa é uma das é uma das normais carências que nós apresentamos. Na Terra parece não ter o mesmo peso, já que é fácil a comunicação. Telefona-se, internet, atualmente. Mas a energia magnética é a mesma coisa. O peso é parecido, assim como o prejuízo. Olha que importante. Muitas vezes Deus nos separa na Terra para podermos treinar, digamos assim, podemos renovar nas separações maiores. Que evolução mais à frente nos irá impor. Se pretendemos evoluir, devemos desde já exercitar o desapego e principalmente a confiança nos desígnios de Deus. E, neste caso, nos desígnios divinos também poderá ser utilizado. Pois, meus amigos, espero que tenham compreendido e tenham gostado tanto do estudo deste capítulo 26 do livro Os Mensageiros, livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, quero agradecer também. Quero agradecer aos nossos guias, nossos amigos espirituais, pela paz que nos permitiram neste momento. Espero que não vos tenha desiludido na forma como entendi as coisas, mas que elas tenham servido para nós, aqui que ainda estamos no corpo da carne, podemos entender, pensar e refletir sobre estes problemas, sobre estes ensinamentos que este livro nos traz. Muito obrigado, Jesus. E que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Voltarei para a semana com o capítulo 27. Muita paz, muito amor, muita saúde para todos vós.